Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.adelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 12, que tem como tema exortações finais na grande maratona da fé. Nós estamos encerrando um trimestre abençoado, onde abordamos a supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. Apesar do escritor ser anônimo, nós o reconhecemos como um grande ensinador que a igreja teve no primeiro século e serve os seus ensinos até os dias de hoje. E a lição de número 12, ela vai trazer aqui exortações, vai trazer aqui orientações acerca de como os cristãos devem permanecer diante do Senhor Jesus, mesmo quando forem provados, em circunstâncias adversas. E é o que mais nós presenciamos nos dias de hoje. As provações, as tribulações, as dificuldades, isso não deve nos fazer parar. E a lição, ela tem 3 partes. A primeira parte nos diz a corrida proposta, a segunda parte, corredores bem treinados, e a terceira parte, a corrida final, exortações finais. Nós vamos fazer uma análise do capítulo 12 e também o capítulo 13. A minha Bíblia Pentecostal aqui, ela traz uma subdivisão, falando aqui, capítulo 12, perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Os irmãos sabem que nós temos que agora estudar esse capítulo 12 e capítulo 13, tendo uma ótica contemporânea dos irmãos que estavam vivendo esta situação, do tempo dos irmãos que estavam vivendo ali no século I depois de Cristo, nos dias do escritor aos Hebreus. Nós temos que voltar lá atrás e analisar as condições dos irmãos naquela época. Eles viviam sob o regime do Império Romano. Então havia muita dificuldade. Eles eram escravos, a grande maioria. E eles não tinham muitos privilégios. Então muitas provações, muitas dificuldades os irmãos viviam naquela época. Então o escritor aos Hebreus e os irmãos contemporâneos de sua época, eles passavam por muitas dificuldades. E o escritor aos Hebreus tenta mostrar para eles, olha, o próprio Senhor Jesus sofreu, mas suportou. Vocês suportem todas as dificuldades. Não vai vos faltar o necessário para vocês servirem a Deus com dignidade diante do Senhor. Ele chega a dizer, eu não temo o que pode fazer o homem. Deus prometeu suprir as vossas necessidades. E se passar por dificuldade, lembre do Senhor Jesus, que não recuou na dificuldade. E o Senhor nos aperfeiçoa na dificuldade. Então ele tenta mostrar, nós temos aqui perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Nós temos que ter aqui uma ótica cultural da época, um contexto histórico, e também exortação à santidade, vários preceitos. Ele lembra os irmãos, apesar de muitas dificuldades, tem também muitas tentações, muitos prazeres da carne naquela época, muita prostituição, muita bebedeira, muita glutonaria, muitos vícios. E eles, olha, vocês não se entreguem a isso. Nós temos que correr essa corrida sem se contaminar com tudo isso. Aí ele fala, sigam a paz com todos e a santificação. Vocês façam vereda justa, santa para os vossos pés. E aí no capítulo 13, temos aqui uma lista bem clara dos mandamentos da graça. Existem na Bíblia, no Novo Testamento, várias listas do mandamento da graça. Dos mandamentos da graça. E aqui no capítulo 13, nós temos aqui uma lista grande de orientações acerca dos mandamentos da graça. Mas vamos entrar na lição propriamente dita. Nos diz assim a primeira parte, a corrida proposta. Primeiro tópico, o exemplo dos antigos, subsídio teológico. Os irmãos do passado, eles tinham dado suas vidas pela causa, e os irmãos do novo pacto, na grande maioria,
não precisavam derramar o sangue. Esses irmãos aqui da época do escritor aos Hebreus, eles não estavam sofrendo martírio, não estavam correndo risco de vida, apesar de nós sabermos que na época muitos cristãos morreram, principalmente depois, né, do primeiro século. E nós temos aí, a história conta até os 3 primeiros séculos, né? Foi uma grande perseguição. Mas aqui ainda os irmãos destinatários do escritor aos Hebreus, eles não estavam sendo mortos, ao ponto do próprio escritor dizer, vocês ainda não provaram o sangue. Então, vocês não recuem, porque os irmãos do passado, a grande maioria, muitos foram mortos. Ele chega a falar ali da lista dos heróis da fé, que muitos foram serrados, cortados, passados ao fio de espada, queimados, e tiveram muitas dificuldades. E os irmãos destinatários ali, a comunidade cristã da época do escritor aos Hebreus, ainda não estavam sofrendo perseguição de sangue. Nós sabemos que do 2º século para frente, muitos foram perseguidos, né? E morreram. Tem os mártires do Coliseu, muita perseguição, né? E imperadores cruéis fizeram muita barbaridade com os irmãos. Mas os irmãos do passado não tinham, os irmãos do passado tinham dado suas vidas pela causa, e os irmãos do Novo Pacto ainda, ali contemporâneo aos escritores hebreus, na grande maioria, não estavam precisando dar o sangue, conforme Hebreus 12:4, que diz aqui, ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado. Então vocês se acalmem, não se apavorem por qualquer dificuldade, que vários deram suas vidas pela causa. Ponto de destaque. Aliás, aplicação. Os céus esperam de nós uma corrida vitoriosa. Então, aqui no primeiro tópico, os exemplos dos antigos, ele fala aqui, né, da nuvem de testemunhas. Muitos irmãos, até os dias de hoje, espiritualizam esse versículo, né? Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, e fala das pessoas que nos rodeiam, que nos observam, etc. e tal. No sentido exegético da expressão, o escritor aos Hebreus estava falando. Ele tinha acabado de terminar a galeria dos heróis da fé, os exemplos dos heróis do Antigo Testamento, e aí ele diz, olha, todos, como se ele quisesse explicar assim, todas essas pessoas do Antigo Testamento que morreram, deram suas vidas, eles são testemunhas acerca da obediência. Então nós temos vários exemplos de obediência mediante provações, e esses vários exemplos das pessoas que eu relatei aqui, e ele ainda fala, tem muito mais, eles não recuaram, eles são testemunhas da obediência. Então, visto que nós temos uma tão grande nuvem de testemunhas, de homens fiéis que não recuaram, mesmo dando sangue, vocês não podem recuar por provações corriqueiras do dia a dia, por privações que o Império Romano estava ali obrigando, pagando até salários injustos, escravizando os irmãos, colocando grandes limites de ir e vir, uma série de imposições que a sociedade da época tinha, e limitações, e os escritores hebreus tentam mostrar, essas coisas não podem fazer vocês recuar. Nós temos uma tão grande nuvem de testemunhas que deram a vida e provaram sua obediência sem recuar do chamado de Deus. Então vocês têm que fazer um pouco melhor, porque vocês ainda não deram sangue pela causa. Então não recue por qualquer motivo. E nós estamos vendo aqui, irmãos, muitas pessoas nos dias de hoje negando Jesus por um par de sapato. Às vezes não tem um calçado bom, já não vale a pena ser crente, sempre na dificuldade, e já abandonam a fé. Isso é uma vergonha. Então, ponto de destaque, os céus esperam de nós uma corrida vitoriosa. Muito mais nós agora, na época da graça. Principalmente aqui no Brasil, onde não tem perseguição, onde nós temos liberdade de expressão, podemos cultuar a Deus com liberdade, não tem nenhum irmão aí sofrendo as terríveis provas que os irmãos do passado sofreram, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E hoje nós estamos em uma condição muito melhor. Então não tenho por que abandonar Jesus. Segundo tópico, primeiro ele diz aqui o exemplo dos antigos, né? Então essa tão grande nuvem de testemunhas eram os irmãos do Antigo Testamento que tinham perseverado sem recuar, com fé e obediência, mesmo dando a vida pela causa.
Então eles eram nuvens de testemunhas que realmente era possível servir a Deus sem recuar. E agora ele traz o exemplo do próprio Senhor Jesus. O escritor aos Hebreus tenta mostrar a eles que eles tinham muito motivo para permanecer servindo ao Senhor com alegria. Porque os irmãos do Antigo Testamento sofreram muito, deram a vida, e o próprio Senhor Jesus, o líder dos cristãos, tinha dado também a sua vida. Diz aqui, subsídio teológico, Jesus suportou uma prova muito grande sem desistir. Eles não deveriam recuar, deveriam permanecer firmes, servindo ao Senhor com ânimo. O escritor aqui, aos Hebreus, ele faz menção acerca do sofrimento do Senhor Jesus. O versículo 2, ele diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Então, falar de cruz naquela época era uma coisa muito forte. Por quê? Porque era a pena capital da sociedade. Era a morte mais vergonhosa que tinha entre a sociedade. E aí alguns irmãos que estavam meio desanimados por serem pobres, por serem escravos, por não terem os privilégios dos nobres romanos, dos príncipes, dos comerciantes, a maioria dos irmãos eram simples. E estavam querendo recuar por causa disso. Aí ele disse, não, olha, o Senhor Jesus morreu na cruz. Aí eu tenho certeza que quando os irmãos leram isso, eles caíram em si, poxa, o nosso líder, o nosso mestre, o todo-poderoso Filho de Deus, morreu de forma vergonhosa. E não negou, não recuou, não voltou atrás. E nós que não estamos passando uma vírgula do que o Senhor Jesus sofreu, estamos pensando em recuar? Não, vamos criar vergonha e vamos permanecer servindo ao Senhor. Era essa a ideia que o escritor estava tentando passar para eles. Olha, o Senhor morreu na cruz, a pena capital, a morte mais vergonhosa. Era tão vergonhoso que os romanos, um cidadão romano, não morria em cruz. Não morria em cruz. Pedro era judeu, foi crucificado. Agora, Paulo, que tinha as duas cidadanias, era um cidadão romano, não foi crucificado, foi decapitado. A decapitação para os romanos era uma morte menos dolorosa, era uma morte mais honrada, mais honrosa, do que morrer de cruz, ficar esvaindo no sofrimento terrível. A morte na cruz é terrível, as pessoas morriam por asfixia, não aguentavam ficar respirando, e os romanos ainda prolongavam o sofrimento. Eles colocaram um apoiozinho debaixo do quadril aqui, né, para a pessoa, ele ficava sentado naquele apoio, como se fosse um mini banquinho, ficava sentado ali, mas o corpo ia pesando, ia pesando, ia pesando, a pessoa baixava, pressionava os pulmões, ele quase não conseguia respirar, ele fazia uma força tremenda, com as mãos furadas, os pés furados, uma dor terrível. Ele fazia uma força tremenda para voltar o seu quadril a sentar naquele apoiozinho que eles colocavam ali, e ele podia dar uma respirada. Isso só prolongava o sofrimento. Daqui a pouco ele cansava de novo, caía e prolongava o sofrimento. Então, era uma morte terrível. E o cidadão romano não passava por isso. Esticava o pescoço, cortava a cabeça e pronto, já morria sem muito sofrimento. E aí ele lembra os irmãos, olha, o Senhor Jesus morreu na cruz. Então vocês tenham um pouquinho de paciência. Não fique chorando por qualquer coisa. Ele é bem realista mesmo, o escritor aos Hebreus. E esse conselho não serve muito bem para nós nos dias de hoje, irmãos. Saber que o Senhor Jesus morreu de forma tão vergonhosa aos olhos da sociedade da sua época. E hoje pessoas, às vezes, não têm eu não tenho carro para ir na igreja, não vale a pena servir a Deus. Eu não tenho uma boa roupa para ir no congresso, não vale a pena servir a Deus. E já brigo dentro de casa, brigo com o esposo, brigo com a esposa, e dá uma desavença, já se desvia por qualquer coisinha. Isso é uma vergonha. Nós temos que manter o ânimo diante do Senhor Jesus, porque a vida que a gente leva hoje, servindo ao Senhor, é 1 milhão de vezes mais fácil do que os irmãos do passado. Então isso fica um alerta aqui, né? Então, aplicação, a vida no reino de Deus é tão maravilhosa, tão verdadeira, que devemos lutar sem recuar por esta vida. O escritor aos Hebreus tenta mostrar a vocês
lutem, porque o Senhor Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, quando ele diz consumador, é um caminho aberto que o Senhor Jesus abriu de verdade. Ele consumou. Esse caminho está aberto. O caminho da vida eterna está aberto. Ele pagou por isso. Então, olhe para ele. Suportou, fala aqui da dificuldade, mas diz, assentou-se à destra do trono de Deus. Hoje ele está lá. Então, esse caminho é verdadeiro. O Senhor Jesus venceu. Tudo isso é real. E vale a pena nós nos mantermos na presença do Senhor. Vale a pena. Primeiro, que podemos servir a Deus com muito mais facilidade. E segundo, que esse caminho é verdadeiro. Um dia nós estaremos com o Senhor também no céu, no reino de Deus. Então, terceiro tópico, o exemplo da igreja. Então, ele aqui aborda o exemplo dos antigos, tão grande número de testemunho de irmãos, heróis da fé que deram suas vidas e não recuaram. O exemplo do Senhor Jesus, que morreu de forma vergonhosa aos olhos da sua sociedade, da época, mas não recuou, não deixou de servir a Deus. E também agora o exemplo da igreja. Subsídio teológico. Em sua época, o escritor aos Hebreus presenciava muitas perseguições contra os cristãos. Dessa forma, ele exorta a não recuar diante do sofrimento. Ele diz aqui, a visão do autor em relação aos seus companheiros de caminhada é a mais realista possível. Nós temos que ser realistas, irmãos. Ele não nega em nenhum momento desconhecer a realidade pela qual eles estão passando. O sofrimento é uma realidade implacável que os cerca. Contudo, seu apelo é que eles vejam o sofrimento por outro ângulo, longe de ser um sinal de reprovação divina. O sofrimento é tido pelo autor como um instrumento pedagógico usado por Deus. Ele menciona aqui que Deus, ele corrige. Ele diz aqui, eu acho tão bonita a expressão, versículo 3, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo o vosso ânimo. Aí ele diz, ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos, filho meu, não despreze a correção. Ou seja, se vocês passarem por provas, e Deus permitir que vocês passem por dificuldade, é uma aprovação do Senhor para o vosso aperfeiçoamento. Que vocês parecem que é um infortúnio, não. O próprio Deus permite isso, muitas das vezes até nos corrigindo, mas ele corrige aqueles que ele ama. Ou seja, o escritor aos Hebreus tenta mostrar aos irmãos da sua época que de maneira alguma eles poderiam olhar para a aprovação achando que era um infortúnio, uma infelicidade, uma desgraça. Não! Eles deveriam encarar até mesmo como um aperfeiçoamento vindo de Deus, porque toda a correção ela tem um fruto positivo. Eles deveriam entender isso. E hoje, nos dias de hoje, nós também temos que ter em mente isso. Se a gente passar por uma aprovação, uma dificuldade, não olhar como se fosse um infortúnio, uma desgraça. Não. Se Deus permitiu, ele está nos provando para aperfeiçoamento, porque ele corrige aquele que ele ama. Então, tudo para deixar os irmãos com ânimo e não recuar na fé. Então, aplicação. Todos aqueles que passarem por provações precisam entender, é o próprio Deus me aperfeiçoando. Vai ter um resultado positivo no final da provação. Nunca encarar como um infortúnio ou uma desgraça, qualquer momento adverso que enfrentarmos. Ok? Então a primeira parte. Então, por isso que a carta aos Hebreus termina com exortações bem realistas mesmo. O escritor aos Hebreus se dirige aos irmãos, se dirige aos irmãos assim, tendo os irmãos assim já como maduros na fé, que poderiam enfrentar aquelas exortações sem recuar. Essa era a ideia. Ele termina a carta se dirigindo num tom bem maduro, né, a pessoas maduras na fé. Isso serve muito bem para nós. Agora, a segunda parte, a lição vem falando aqui, corredores bem treinados. Primeiro tópico, respeitam limites, subsídio teológico. Como na época existiam muitos prazeres pecaminosos, o autor pede pureza dos irmãos. Então,
Quando ele diz aqui, segui a paz com todos e a santificação, é Hebreus 12:14, ele tenta lembrar os irmãos, olha, vocês estão correndo, ele fala aqui, olha só, o versículo 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados. Ele está falando das provas, das dificuldades. Não desanimem. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja, está falando o que tem dificuldade pelas provas, não se desvie inteiramente, antes seja sarado. E ele diz, sigam a paz com todos, porque naquela época muitas dificuldades, era fácil para fazer contendas. E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E ele diz aqui, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Então, ou seja, existem muitas dificuldades, existe, mas vocês não queiram afogar as mágoas nos prazeres carnais da vida. Naquela época tinha muitas dificuldades, mas era fácil para os irmãos da época pensar assim, poxa, existe tanta dificuldade que eu vou dar uma distraída com os pecados que existem. Naquela época tinha muita prostituta, tinha muitos vícios, tinha muitas bebedeiras, tinha muitas glutonarias, e muitas pessoas achavam que era uma maneira de esquecer as dificuldades, se entregavam aos prazeres carnais. O escritor aos Hebreus diz, olha, vocês estão com as mãos cansadas, estão com o joelho desconjuntado, mas vereda correta para os vossos pés, hein? Não use isso como um pretexto. Essa vida só traz desgraça, eu vou me distrair um pouco com as coisas pecaminosas da carne. Não, de forma alguma. Ele diz aqui, vocês não se privem da graça de Deus. Se vocês se entregarem à impureza, vocês não vão ver a Deus. Vocês têm dificuldade? Tem, reconheço isso. Mas vocês permaneçam puros. Entre no caminho da separação. A palavra santificação, nos dias em que o escritor aos Hebreus escreveu aos irmãos, tinha a ideia de separação. Vocês estão com dificuldade na vida, tem um monte de privação? Tem. Mas se separem daqueles que não temem a Deus. Não se misture com eles. Não se misture com os que vão para a prostituição, com os que vão para a bebedeira, com os que vão para a glutonaria, com os que vão aí para os prazeres. Não se misture. Entre no caminho da separação. Era essa a orientação do escritor aos Hebreus. Entre no caminho da santificação. Quando a gente fala de santificação hoje, os irmãos assim muitos não conseguem ter a ideia de separação. Mas a palavra é essa. A palavra santo significa separado. Então, se separem dos ímpios que não temem a Deus. Ok? Aplicação. Devemos andar no caminho da obediência e do temor a Deus. Conforme Hebreus 12:13, né? Fazei veredas direitas para os vossos pés. O que o escritor quis dizer? Não estejam no mesmo caminho dos pecadores. Aquele conselho antigo do salmista, né? Não se assentem na roda dos escarnecedores. Não usem de pretexto para, eu tenho que, como muitas pessoas, né? A gente às vezes vai aconselhar, as pessoas dizem assim, principalmente aqueles que têm vício, eu estou com tanta dificuldade que para me esquecer um pouco eu tenho que beber. Para me esquecer um pouco as dificuldades eu tenho que fumar. Para me esquecer um pouco as dificuldades eu tenho que ir me divertir. Numa festa aí, numa balada. Não é assim que se enfrenta as adversidades. As adversidades nós vencemos diante do Senhor Jesus, recebendo o fortalecimento que vem de Deus. Por isso que o escritor aos Hebreus ele diz, olhando para Jesus. E isso trará para nós o fortalecimento espiritual para suportarmos as adversidades. Aí ele diz assim, lá na frente, ele diz assim, vocês já chegaram no Monte Sião, para receber diretamente de Deus a força que precisam. No versículo 22, mas chegaste ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, vocês estão diante de Deus, o juiz de todos,
e aos espíritos justos aperfeiçoados, e a Jesus mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram, o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Então vocês já têm muitos benefícios. Estão diante de Deus, estão no Monte Sião, estão no céu, estão em regiões celestes, recebem o favor, a graça de Deus. Vocês não recuem. A força que vocês precisam vem de Deus e não dos prazeres carnais. Era essa a ideia que ele tentava passar. Vocês já estão diante do Senhor e serão ajudados pelo Senhor. Então não se desvie para o caminho dos pecadores. Coisa linda a exortação que o escritor aos Hebreus traz aqui aos irmãos. Então, respeita os limites. O que significa temer a Deus? Respeitar os limites que Deus impõe. Então, Deus sempre impõe limites. Nós temos que respeitar esses limites. Então, tem dificuldade? Tem prova? Tem provação? Tem afronta? Tem. Mas a força está diante do Senhor e não nos prazeres da carne, como muitos ímpios, muitos crentes, até mesmo crentes, que estão fracos, dizem, mas eu sou obrigado a dar uma distraída para suportar essas adversidades que eu estou enfrentando. Não. Não é junto com os ímpios, no caminho dos pecadores, que a gente vai receber ânimo para continuar servindo a Deus. O ânimo vem do Senhor, na presença do Senhor, como o escritor fala aqui, que nós estamos aí no Monte Sião, a cidade do Deus vivo. Né? Então aqui o segundo tópico, mantém a mente limpa. Então esses corredores, o escritor aos Hebreus aqui, ele usa um termo de corrida, né? Corremos com paciência a carreira que nos está proposta. Essa palavra corremos aqui no original dá a ideia de uma corrida com luta, uma corrida difícil de correr. Naquela época tinha muitas corridas assim, os corredores iam, se eles pudessem derrubar o adversário, até mesmo machucar o adversário, eles faziam isso. Então é uma corrida com luta, uma corrida com dificuldade. E aí, então, ele pede aqui para a gente correr essa corrida, respeitando os limites, entrando no caminho da santificação, e uma corrida também com a mente limpa. Né? Subsídio teológico, aqueles que desprezam a santificação se privam da graça de Deus. O envolvimento com o pecado gera amargura e divisão. Então, aqui o escritor aqui da lição diz assim, com o texto de Deuteronômio 29:18 em mente, o autor fala em tom exortativo, que aqui em Hebreus 12:15, ele diz assim, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Quando a pessoa ela entra no caminho dos pecadores, ela vai ter uma confusão espiritual dentro do seu coração. E aí virá a amargura, virá a acusação, virá o medo, vai embora a alegria, vem a tristeza e vem a amargura. E essa pessoa entra numa grande crise espiritual. E essa amargura faz com que ela crie divisões e entre em desavença com os irmãos e contamina muitas pessoas. Então olha o perigo de andar no caminho dos pecadores. Então, de se distrair com os pecados e prazeres da carne. O escritor aqui da lição, ele traz aqui uma coisa importante, correr essa carreira com a mente limpa, com a mente santa, separada, com a consciência tranquila de que você está separado do caminho dos pecadores. Eu coloquei aqui no subsídio teológico, aqueles que desprezam a santificação, eles se privam da graça. O escritor aos Hebreus, ele coloca aqui, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Essa expressão se prive, eu mesmo acabe prejudicando a minha salvação. Ele não diz aqui, tendo cuidado que alguém seja privado. Não, ele diz se prive, se auto-prejudique. Se a pessoa entrar no caminho dos pecadores, ele vai se prejudicar e vai perder a graça de Deus. Então, não dá para querer amenizar as adversidades da vida entrando no caminho dos pecadores, se envolvendo com os prazeres. Entenda isso, porque isso vai trazer confusão e privação da graça de Deus. Ok?
Aplicação: devemos andar no caminho da obediência e do temor a Deus e das veredas justas de Deus, conforme Hebreus 12 e 13. Nós temos aqui o terceiro tópico: valorizam as coisas espirituais. O escritor aos Hebreus, ele traz aqui um exemplo de Esaú, que não valorizou as coisas espirituais. Subsídio teológico: Esaú não pensava nas coisas espirituais. O que Esaú fez de tão grave que o escritor chama ele de profano? Que a palavra profano diz respeito à pessoa valorizar mais as coisas da terra do que as coisas espirituais. Ou seja, não só valorizar as coisas da terra, mas desprezar as coisas espirituais. Olha o perigo daqueles que desprezam as coisas espirituais. Por que ele usa Esaú? Esaú era o primogênito. O que significava ser o primogênito na época dos patriarcas que serviam a Deus? O pai era o sacerdote do lar. Então o primogênito daria sequência ao culto da família. O primogênito levaria toda a família, toda a sua geração a continuarem servindo a Deus, porque o primogênito ocuparia o lugar do sacerdote do lar, que era o pai, o patriarca. Então, ele daria sequência ao culto, levando a família a oferecer sacrifícios a Deus. Só que Esaú não pensava nisso. Esaú era terreno. Não valorizou o sacerdócio patriarcal. E Jacó tinha interesse em ser um sacerdote patriarcal. Tinha interesse pelo culto, tinha interesse em servir a Deus, tinha interesse em buscar a Deus, tinha interesse em sacrificar ao Senhor, se preocupava em levar a família aos pés do Senhor. Ele queria dar sequência ao sacerdócio do seu pai, o patriarca Isaque. Então, Esaú desprezou isso e foi visto como um profano, que além de valorizar mais as coisas terrenas, desprezou as coisas celestiais. E o escritor aos Hebreus, ele diz: vocês valorizem as coisas espirituais, as riquezas espirituais, os prazeres celestiais, e não os prazeres da carne, os prazeres mundanos e os prazeres que os ímpios se envolvem. Olha só a exortação que o escritor aos Hebreus traz. Fica aqui para nós uma grande advertência, visto que hoje nós estamos rodeados de muitas tentações carnais. Então nós temos que priorizar as coisas do céu e não priorizar os prazeres pecaminosos. Eu estou falando aqui de prazeres pecaminosos, não estou falando aqui de coisas saudáveis que existem neste mundo, não é isso. Estou falando de prazeres pecaminosos. Tá? Naquela época, na época de Esaú, era uma coisa gravíssima ele rejeitar o sacerdócio patriarcal. Então ele foi considerado um profano. E hoje nós temos que tomar atenção em relação aos prazeres pecaminosos deste mundo. Aplicação: devemos amar as coisas do reino mais do que as coisas pecaminosas dessa terra. Amém, irmãos? E a terceira parte, lição muito importante para os dias de hoje, só recapitulando aqui, uma corrida proposta, lembrar que os antigos irmãos, heróis da fé, sofreram muito mais do que nós e não recuaram. Jesus também sofreu e não recuou, e nós temos que perseverar. É uma corrida difícil? É. Nós temos que respeitar os limites da santificação, correr de forma separada dos ímpios, temos que manter a mente limpa, pura, não se entregar aos prazeres pecaminosos e valorizar as coisas do reino, porque é uma verdade e logo nós vamos abraçar esta realidade. E não se entregar aos prazeres pecaminosos da carne. E a terceira parte, a corrida final, exortações finais. Primeiro tópico: valorizar a liderança. Subsídio teológico: além de muitos terem dificuldade em crer, ainda não respeitavam os líderes. Naquela época, muitos estavam tendo dificuldade em crer no Senhor Jesus, em permanecer no caminho da salvação, porque eles achavam assim: não, se o caminho da salvação é tão bom, não vai ter dificuldade nessa vida. E não, tinha dificuldade. Jesus nunca prometeu que ninguém iria passar por dificuldade. Pelo contrário, ele advertiu: no mundo tereis aflições, porque o reino de Deus não é nesse mundo aqui. É no reino celestial que ele tem preparado.
Um dia nós vamos passar aqui no reino milenial, governar um pouco com Cristo, mas depois haverá novos céus e nova terra. Então, o propósito de Deus é o reino que Ele preparou para nós, espiritual. E aí então, os irmãos aqui, além de ter essa dificuldade, não respeitavam os líderes que Deus levantava. Tem um princípio que Deus nunca vai ferir. Deus é um Deus de princípios. E tem coisas que Ele nunca vai deixar de que o seu povo observe. Ele não vai privar o seu povo, tirar do seu povo a observância desses princípios. Qual o princípio? Deus nunca vai deixar de liderar o seu povo por meio de líderes que Ele levanta. É um princípio imutável. Enquanto o seu povo estiver na face dessa terra, Ele sempre vai liderar o seu povo por meio dos líderes que Ele levanta. Por quê? Porque a obediência a um líder é reflexo do temor a Deus. Se nós não respeitarmos os líderes que a gente vê, como iremos respeitar a Deus que a gente não vê? Então é um princípio que Deus não vai ferir nunca. Deus vai guiar o seu povo por meio dos líderes que Ele mesmo levanta. É claro que esses líderes devem dar prova, né, de que temem a Deus, de que andam nos caminhos do Senhor. Daí a importância da igreja, as ovelhas, conhecerem a vontade de Deus pela palavra e saber se os líderes estão na palavra. Foi aquilo que Jesus disse: as ovelhas conhecem a voz do pastor, conhece a minha voz. Então nós temos que identificar a voz do Senhor Jesus, conhecer bem a sua vontade pela palavra, e vai ficar fácil para identificarmos se os líderes estão na palavra também. Agora, se a ovelha não conhece a palavra, facilmente ela será enganada por falsos líderes que existem por aí. Aí a ovelha vai ser levada por ventos de doutrina, vai ser como a onda do mar. Jesus explicou sobre isso. A pessoa que não tem conhecimento, ela é como a onda do mar. O vento leva para onde quer. Então nós temos que ler a Bíblia, conhecer a vontade do Senhor Jesus, conhecer a voz do sumo pastor, e aí vai ser fácil para identificar se o líder também é um líder de Deus, que anda na vontade de Deus. E se o líder é um líder de Deus, que anda na vontade de Deus, eu posso até não concordar com tudo que ele pensa, mas eu devo respeitar esse líder. Por quê? Porque ele faz parte do ministério sagrado. E o ministério é algo sagrado. Aquilo que Davi tinha no seu coração. Não vou tocar no ungido do Senhor, porque ele faz parte do ministério de Deus. Deus guia o seu povo por meio de líderes que ele levanta. É impossível tocar no homem sem tocar no ministério sagrado. Então respeita os líderes que Deus levanta. Respeita o ministério, porque é um princípio que Deus não fere. Ok? Vamos lá então. Aplicação. Devemos respeitar e honrar os ministros do Senhor, porque o ministério é algo sagrado. Ok? Segundo tópico, valorizar a doutrina. Subsídio teológico. O cristão ou os cristãos deveriam amar e crer na doutrina da graça e não praticar o legalismo religioso, aonde eles atribuíam salvação às práticas carnais do derramamento de sangue e os sacrifícios da lei. Aqui, valorizar a doutrina, naquela época, os irmãos tinham recebido a doutrina da graça. A lição, a Bíblia fala aqui da graça que eles haviam recebido, que ninguém se prive da graça. E aqui, por exemplo, em Hebreus 13 e 9, não vos deixe levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça, com graça, e não com manjares que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Ele está falando aqui, olha, vocês não pensem que a salvação virá por ofertas de manjares aos ídolos. Ninguém atribua a salvação à prática religiosa legalista. O escritor de Hebreus estava tentando mostrar isso. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Nos dias do escritor aos Hebreus, muitos queriam atribuir salvação a práticas de cerimônias religiosas, as práticas ritualistas de cerimônias religiosas. E ele diz, não, vocês não andem acreditando que a salvação é por meio de uma prática humana, legalista. Mas a salvação é por graça em Cristo Jesus. Então nós temos que conhecer a doutrina da salvação pela fé em Cristo Jesus, a doutrina da graça. Valorize a graça. Ele frisa isso no versículo 9. Doutrinas estranhas, fujam delas, mas se fortifique com graça
no coração, e não com manjares que nada aproveitam aos que se entregam a eles. Então nós temos que valorizar a graça. Nos dias de hoje, tem pessoas que estão abandonando a graça para se voltar às doutrinas de homens, ritualistas, né? E nós temos aí várias seitas no mundo que impõem um jugo pesado nos seus adeptos, dizendo que a salvação só será adquirida se eles cumprirem aqueles mandamentos impostos pelos líderes dos seus segmentos. Então, que ninguém se perca com doutrinas humanas, mas se fortaleçam na graça que está em Cristo Jesus. Eu sempre costumo dizer, o que é a verdadeira religião? Religião que salva é a crença em Cristo Jesus. A crença em Cristo Jesus é a religião que salva. Agora, religiosidade são as práticas das pessoas. E ninguém pode atribuir salvação às práticas humanas. Salvação é a crença em Cristo Jesus. Essa é a verdadeira religião, a crença em Jesus. Isso salva. Agora, as práticas, por exemplo, no nosso caso, as práticas vão nos ajudar a nos manter no caminho, vão nos ajudar a nos aperfeiçoar. Mas eu não posso atribuir salvação às práticas religiosas, à religiosidade. Mas salvação está na religião, na crença, na pessoa do Senhor Jesus. E você que está me ouvindo aqui, nunca corra o risco de atribuir salvação às práticas legalistas de muitos segmentos por aí. Eu poderia citar aqui vários nomes de seitas, heresias, que atribuem salvação nos dias de hoje às práticas impostas pelos seus líderes. Não. De forma alguma. A salvação é por fé e graça, e não por práticas legalistas e religiosas. Valorizar também a adoração. Isso aqui é muito importante. E o escritor aos Hebreus, ele tenta mostrar isso aos irmãos. Vocês não se voltem às doutrinas de manjares, de ofertas cerimoniais, não se volte para isso. E o escritor chega a dizer, o sacrifício agora que Deus quer é o fruto dos lábios. É a adoração. Subsídio teológico. Ninguém deve atribuir salvação às práticas humanas, mas devemos adorar com o coração por meio dos lábios e não por meio de derramamento de sangue. Ele chega a dizer aqui que o sacrifício agora é o sacrifício que é o fruto dos nossos lábios. Lá no versículo 15, capítulo 13, ele diz assim, portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, agora, a adoração, ela é com o coração. Aquilo que Jesus disse, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, oferecendo sacrifício de louvor, e não mais sacrifício como muitos. Aqui na minha cidade tem um morro grande, uma montanha grande aqui, chamada de Morro Grande. E foi colocado 500 degraus nesse morro, e lá no alto do morro tem uma cruz bem grande. Dá de ver quase todos os pontos aqui da minha cidade. E eu conheci um homem que ele dizia assim para mim, eu todo ano, uma vez por ano, eu subo lá o morro de joelho para pagar os meus pecados e para oferecer um sacrifício para Deus, para ter amizade com Deus. E eu aconselhei, orientei, dizendo que não há necessidade desse tipo de sacrifício. O sacrifício que Deus quer agora é um coração quebrantado, um espírito puro e uma língua que louva ao Senhor, glorifica a Deus. Então esse é o sacrifício que Deus quer, essa é a adoração que Deus quer, e não mais sacrifício de práticas humanas e carnais que Deus não recebe. Deus não recebe esse tipo de sacrifício. Aplicação: o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, andando na verdade, andando na justiça, andando no amor, andando na caridade, andando na união, andando na obediência, andando no temor, andando no respeito, andando na sinceridade, na integridade. Isso tudo é sacrifício que Deus recebe. Agora, querer se voltar para as práticas ritualistas de várias seitas, Deus não recebe, não é isso que Deus quer. Conclusão: nesta lição vimos que o autor se vale de uma metáfora, a maratona praticada no mundo antigo,
para, através dela, contrastar a grande corrida da fé. Quando alguns crentes davam sinais de cansaço e fadiga espiritual, o autor de Hebreus exortava-os a imitar os grandes campeões da fé. Ninguém vence uma corrida sem que para isso não tenha de se sacrificar. O sofrimento é inevitável, mas o resultado alcançado por aqueles que ousam perseverar é infinitamente recompensador. Ele termina a carta dizendo: a graça seja com todos vós. Aleluia! Venhamos a nos fortalecer na graça, e assim nós vamos sempre reconhecer a supremacia de Cristo. Esse Cristo supremo que nos fortalece, nos ajuda, de maneira que o escritor aos Hebreus diz: olha, vocês não temam o que pode vos fazer o homem, porque o Senhor nos fortalece. O Senhor supre nossas necessidades. Aleluia! E nós chegamos ao final de mais um trimestre. Foram 12 lições abençoadas e nós estamos aí então edificados com esse rico ensinamento acerca da supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus, sempre exaltando a pessoa do Senhor Jesus, que fortaleceu no Antigo Testamento os heróis da fé, fortaleceu os apóstolos e a igreja primitiva e ainda continua fortalecendo a todos os irmãos da nossa época, da atualidade, porque Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus abençoe todos os irmãos. Eu convido você a domingo estar na igreja com os irmãos para encerrar o trimestre, fazer uma confraternização com os irmãos e continuar perseverando na presença do Senhor. Deixa o teu ok, compartilha aí este vídeo e fiquem todos na paz de Cristo Jesus.